O ano era 1986, um ano que ficaria marcado na história da indústria automotiva. Cabelos volumosos e ombreiras eram a moda, refletindo uma era de excessos e ousadia. E o mundo automotivo estava prestes a passar por uma mudança radical, uma revolução que ninguém esperava. A Honda, conhecida por seus veículos confiáveis e econômicos, decidiu inovar e subir de nível. Assim, nasceu a Acura, uma marca que prometia redefinir o conceito de luxo. Não era apenas mais uma montadora. Era uma visão, uma nova abordagem. A Acura era uma declaração audaciosa. Ela afirmava que luxo não precisava ser alemão ou americano. Podia ser japonês, e ainda assim, ser brilhante e inovador. Podia ser japonês, e podia ser brilhante, com uma qualidade inigualável. O mercado americano foi escolhido como campo de provas, um desafio que a Acura estava pronta para enfrentar. A Acura não ia entrar no segmento de luxo de mansinho. Ela chegou com força total. Ela chegou com tudo, mirando diretamente em gigantes estabelecidas como BMW e Mercedes-Benz, desafiando o status quo. Suas armas? 2 modelos cuidadosamente elaborados, o Legend e o Integra, cada um com suas próprias características únicas. Eles não eram apenas Hondas com outro nome, eram veículos projetados para redefinir o que significava dirigir um carro de luxo. Foram projetados do zero para oferecer uma experiência de direção premium, combinando desempenho, conforto e inovação. O Acura Legend, lenda, em inglês, fazia jus ao nome. Desde o seu lançamento, ele se destacou como um marco na indústria automotiva. Era uma lenda em formação, conquistando corações e mentes com seu design inovador e desempenho impressionante. Este não era um carro desenhado em uma sala de reuniões. Cada detalhe foi meticulosamente planejado por engenheiros apaixonados. Foi projetado nas pistas, aprimorado para entregar conforto e desempenho. A combinação perfeita de luxo e potência. Sob o capô, ronronava um poderoso motor V6, uma raridade para carros japoneses na época. Era uma afirmação de superioridade. A Acura não tinha medo de desafiar as convenções. Suas campanhas publicitárias eram ousadas e inovadoras. O Integra, por outro lado, era voltado para um motorista mais jovem e espirituoso. Um carro que refletia a energia e a paixão da juventude. Era um coupé esportivo que não comprometia a praticidade. Oferecia uma experiência de condução emocionante sem sacrificar o conforto diário. Era acessível, divertido de dirigir e rapidamente ganhou status de cult. Tornou-se um ícone entre os entusiastas de carros. O Legend e o Integra foram uma combinação imbatível. Juntos, eles redefiniram o que significava dirigir um carro de luxo. Eles estabeleceram a Acura como uma força a ser reconhecida no mercado de luxo. Uma marca que combinava inovação com tradição. Mas a Acura não tinha terminado. Ela estava apenas começando. O futuro prometia ainda mais inovações e conquistas. O ano de 1990 viu a chegada de uma lenda. A indústria automotiva nunca mais seria a mesma. O Acura NSX não era apenas um carro, era uma revelação. Ele trouxe uma nova perspectiva sobre o que um supercarro poderia ser. Este era um supercarro que ousou desafiar os garanhões italianos em seu próprio território. Com sua engenharia de precisão, ele se destacou. E não apenas os desafiou, os superou em muitos aspectos. Em desempenho, confiabilidade e inovação, o NSX estava à frente. O NSX era uma maravilha tecnológica. Seu motor V6 com duplo comando de válvulas variáveis era uma obra-prima. Sua carroceria totalmente de alumínio foi a primeira na indústria, tornando-o leve e incrivelmente ágil. Isso permitiu uma dirigibilidade sem igual. Mas o NSX não era apenas força bruta. Ele combinava potência com elegância e sofisticação. Era sobre finesse, sobre a conexão entre o motorista e a máquina. Cada detalhe foi projetado para proporcionar uma experiência de condução única. Era um carro que podia ser dirigido agressivamente em uma pista de corrida e, em seguida, confortavelmente para o teatro municipal depois. Versatilidade era seu forte.
o NSX consolidou a reputação da Acura como uma potência de desempenho. Ele redefiniu os padrões da indústria. Mostrou ao mundo que a Acura não tinha medo de ultrapassar limites e redefinir o que um carro de luxo poderia ser. O NSX era, e ainda é, um ícone. Seção 4. Comandando a estrada. A ascensão do MDX. Com o início do século XXI, o cenário automotivo estava mudando. Os SUVs estavam se tornando cada vez mais populares, e a Acura não ia ficar para trás. Em 2001, eles apresentaram o MDX, um SUV de luxo tão capaz fora da estrada quanto dentro dela. O MDX mudou o jogo. Ele oferecia o espaço e a praticidade de um SUV, com o desempenho e a dirigibilidade de um sedã esportivo. Foi um sucesso com famílias e aventureiros, solidificando ainda mais a posição da Acura no mercado de luxo. O MDX não era apenas sobre conquistar terrenos, era sobre superar expectativas. Mostrou que a Acura poderia se destacar em qualquer segmento que escolhesse entrar. Seção 5. Precisão artesanal. A filosofia de design da Acura. O sucesso da Acura não se resumia apenas a construir ótimos carros. Era sobre criar uma identidade distinta. Desde o início, a Acura adotou uma filosofia de design centrada na precisão. Cada curva, cada linha, cada detalhe foi meticulosamente considerado. Os designs da Acura eram uma mistura de elegância e esportividade. Eram sofisticados e esportivos, atraindo motoristas que apreciavam estilo e substância. A linguagem de design da Acura era mais do que superficial. Era sobre criar uma sensação de harmonia entre o motorista e o carro. Era sobre tornar cada direção uma experiência. Seção 6. Um legado de inovação. Moldando o futuro da direção. A Acura sempre esteve na vanguarda da inovação automotiva. Eles foram um dos primeiros a introduzir recursos como o VTEC, controle eletrônico de tempo e abertura variável de válvulas, que revolucionou o desempenho do motor. Também foram pioneiros no desenvolvimento de recursos avançados de segurança, constantemente expandindo os limites do possível. O compromisso da Acura com a inovação vai além dos próprios carros. Eles estão ativamente envolvidos no automobilismo, usando as pistas de corrida como campo de testes para novas tecnologias que eventualmente chegarão aos seus carros de rua. Seção 7. O legado duradouro da Acura. Uma marca de distinção. De seus humildes começos em 1986, a Acura se tornou uma potência automotiva de luxo global. A marca se manteve fiel aos seus valores fundamentais de precisão, desempenho e inovação, entregando consistentemente veículos que superam as expectativas. A jornada da Acura é uma prova do poder da excelência em engenharia e da busca incessante pela perfeição. Conforme a Acura olha para o futuro, uma coisa é certa: eles continuarão a expandir os limites do possível, criando veículos que despertam os sentidos e redefinem a experiência de dirigir. A Acura não está apenas construindo carros, está construindo um legado, e é um legado que certamente durará por gerações.